Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo pessoal meu do Vem Segue-me, onde eu gostaria de compartilhar com vocês o livro de Terceiro Nef, capítulo 27, ao livro de Quarto Nef. E o tema dessa semana é: não poderia haver povo mais feliz. A Igreja de Jesus Cristo leva seu nome e está alicerçada em seu Evangelho. Em capítulo 27, Jesus novamente apareceu a eles porque oravam ao Pai em seu nome. E Jesus pôs-se no meio deles, dizendo-lhes: que desejais que eu vos dê? Então os discípulos estavam fazendo uma oração ali. Havia algumas dúvidas entre os discípulos e eles oraram ao Pai Celestial. E em resposta à sua oração, Jesus apareceu a eles e o Senhor disse, e eles disseram ao Senhor, né? E eles responderam-lhe: Senhor, desejamos que nos diga o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito desse assunto. Então, os discípulos estavam com essa dúvida de qual seria o nome que eles deveriam dar à igreja de Jesus Cristo. E o Senhor responde, no capítulo 27, de 7 a 8, diz assim: portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? O Senhor diz. Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Então o Senhor deixou bem claro que a igreja deveria ter o nome dele aqui como o nome da igreja. No versículo 20, o Senhor diz: ora, este é o mandamento, arrependei-vos, todos vós, confins da terra, vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para compadecerdes sem mancha perante mim no último dia. Então, o Salvador já disse aos discípulos, né, que fizesse aquilo que ele havia visto fazer, né, aquilo que Jesus Cristo havia feito, e que ele tinha sido um exemplo, né? Ele pediu para que todos arrependessem e seguissem o seu exemplo, sendo batizados, santificados, recebendo o Espírito Santo, para que um dia pudessem encontrar o Senhor sem mancha no último dia. E ele continua no versículo 21, porque aquilo que me viste fazer, isto fareis também, né? Então o Senhor pede exatamente para que nós sigamos o exemplo dele. Assim como ele viveu, né, aqui na terra, foi um exemplo, e ele pede exatamente para que nós façamos isso. O livro de Mórmon é um sinal de que a obra de Deus nos últimos dias está sendo cumprida. Então nós vamos entrar aqui nesse capítulo, né, do estudo, onde fala muito sobre a revelação, né, que foi dada a respeito do livro de Mórmon, onde esse registro foi preservado, né, para ser revelado nos últimos dias. No capítulo 29, ainda em terceiro Nef, o Senhor diz: e agora eis que vos digo que quando o Senhor, em sua sabedoria, julgar conveniente que estas palavras, ou seja, o livro de Mórmon, cheguem aos gentios, segundo sua promessa, então sabereis que o convênio que o Pai fez com os filhos de Israel, relativo à sua volta às terras de sua herança, já está começando a ser cumprido. Então, todas aquelas profecias referentes à segunda vinda, uma delas é que o livro de Mórmon seria apresentado, né, nos últimos dias. E já é uma das profecias que foi cumprida. E não tendes que imaginar em vosso coração que as palavras que foram ditas são vãs, pois eis que o Senhor se lembrará do convênio que fez com o seu povo da casa de Israel. No versículo 4 a 5 ainda do capítulo 29, ele diz: e quando virdes essas palavras aparecendo no meio de vós, não tereis mais necessidade de desdenhar as obras do Senhor, porque a espada de sua justiça está na mão direita, e eis que nesse dia, se desdenhardes as suas obras, ele fará com que ela prontamente vos alcance. Ai daquele que desdenha as obras do Senhor. Sim, ai daquele que nega o Cristo e suas obras. Então, ou seja, ai daquele que recebe, né, através do Espírito Santo, um testemunho
do livro de Mórmon, ou que acaba desdenhando, né, de uma dessas obras do Senhor. Então o Senhor fala que para nós tomarmos cuidado, né, para não desdenhar das obras dele. E ele continua: sim, ai daquele que nega as revelações do Senhor, e ai daquele que disser naquele dia, a fim de obter lucro, que nenhum milagre pode haver realizado por Jesus Cristo. Porque o que fizer isso se tornará como o filho da perdição. Então o Senhor aqui está deixando bem claro, né? Para nós tomarmos cuidados daquilo que nós não devemos fazer, né? Além de desdenhar, devemos tomar cuidado aí para não negar todas as revelações que o Senhor fez a cada um de nós. E ele faz um convite, e no capítulo 30 ele convida: afastai-vos todos, ó gentios, de vossos caminhos iníquos, e arrependei-vos de vossas maldades, de vossas mentiras, de vossas libertinagens, abominações secretas, né? Vossas idolatrias, vossos homicídios, vossas artimanhas sacerdotais, vossas invejas, discórdias e todas as iniquidades e abominações. E vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que recebais a remissão de vossos pecados e recebais o Espírito Santo. Então o Senhor ele faz esse convite, né, para que as pessoas afastem, né, de todo o pecado. A conversão a Jesus Cristo e ao seu evangelho leva à união e à felicidade. Isso eu não tenho dúvida. Bênçãos que o povo recebeu quando todos se converteram ao Senhor. Então, quando você se arrepende, né, deixa de fazer todas essas coisas que o Senhor pediu, você passa a ser um povo abençoado, né, quando você se converte. E aí, o que acontece? Os discípulos de Jesus organizaram uma igreja de Jesus Cristo, e todos aqueles que se achegavam e verdadeiramente se arrependiam de seus pecados eram batizados em nome de Jesus. Todo o povo de toda a face da terra foi convertido ao Senhor, tanto nefitas como lamanitas, e não havia contendas nem disputas entre eles. Então eles se arrependeram, deixaram de cometer todos aqueles pecados, né, que o Senhor havia falado, e aí eles passaram a ser um povo que começaram a realizar os convênios através do batismo. E não havia disputa entre eles. Grandes e maravilhosas eram feitas pelos discípulos, obras grandes e maravilhosas eram feitas pelos discípulos de Jesus. Nenhum milagre operavam que não fosse em nome de Jesus. Então os discípulos eles fizeram muitos milagres em nome de Jesus Cristo, eles curavam os doentes e devolviam a vida também aos mortos, né? Seguindo aí o exemplo de Jesus Cristo. O Senhor fez-los prosperar grandemente na terra, sim, tanto que novamente construíram cidades no lugar das que haviam sido queimadas. Então o povo começou a ser próspero, né? Porque estavam guardando todos os convênios e se arrependeram de seus pecados. No capítulo 14, né, já do livro de Quarto Nefe, já começa a mudar a coisa, né? Ele fala o seguinte: tinha-se passado até o 79º ano, sim, até mesmo 100 anos tinham-se passado, e os discípulos de Jesus Cristo os discípulos que Jesus Cristo escolhera haviam todos ido para o paraíso de Deus, com exceção dos 3 que deveriam permanecer. Então aqui abrimos um parênteses aqui nessa aula do Vem Segue-me, né, a respeito dos outros 3 discípulos não ousaram pedir o que queriam, mas Jesus sabia o que era. Eles queriam ficar na terra ensinando o evangelho até que Jesus voltasse novamente. Então aqueles 3 discípulos aí, né, os 3 nefitas, acabaram ficando na terra para testificar e testemunhar todas as coisas que aqui acontecem. No versículo 16 de 4 Nefe, diz que não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos, né, criados pela mão de Deus. Então as pessoas passaram a guardar os mandamentos, passaram a prosperar, não havia disputas, nem contendas, não havia tumulto, não havia mentira, nem assassinato, e o povo passou a ser um povo feliz. No livro de Quarto Nefe, ainda no versículo 17, ele diz: não havia invejas, não havia disputas, tumultos, libertinagens, mentiras, assassinatos. Não poderia haver povo mais feliz em todos os povos. Não havia ladrões nem assassinatos, né? Não havia lamanitas nem qualquer espécie de itas, mas eram um
os filhos de Cristo. Ou seja, a sociedade não era uma sociedade dividida, né, como nós vemos hoje em dia, inclusive. Então, não havia divisões na sociedade. Eles eram um. E é assim que nós devemos ser, né? Sermos um em Cristo. E aí ele fala, e quão abençoados eles eram, porque o Senhor os abençoou em tudo que fizeram, e prosperaram até verem decorrido 110 anos. Então eles passaram a ser um povo muito próspero, não havia contendas em toda a terra. O que acabou com a felicidade e a união que o povo vivenciou por cerca de 200 anos após a visita de Salvador? Então, ou seja, essa felicidade ela terminou, né? Depois de 200 anos que Salvador veio e visitou e o povo passou a ser próspero, guardando os mandamentos, viver em paz, tudo isso terminou. Por que terminou? Porque eles começaram a tornar-se um povo orgulhoso, que é aquele ciclo, né, da felicidade, né, que a gente já estudou nas aulas anteriores, por conta do orgulho, e eles começaram também a trajar roupas caras e usando toda espécie de pérolas finas e de coisas luxuosas do mundo. Então eles começaram a dar valor a essas coisas, né, as coisas do mundo. E aí começou a haver a divisão de classes, né? E aí eles também começaram a organizar igrejas e a renegar a verdadeira igreja de Cristo. E depois de se haverem passado 210 anos, existiam muitas igrejas na terra. Olha só como que as coisas acontecem, né? Portanto, exerciam poder e autoridade sobre os discípulos de Jesus. E aí o que aconteceu? Os discípulos de Jesus Cristo passaram a ser perseguidos e muitos deles foram atirados na prisão. Só que era tanto o poder que eles tinham, né, da palavra de Deus com eles, que as prisões rachavam-se no meio e eles saíam e faziam grandes milagres entre o povo, ainda assim. E no versículo 40 ainda de quarto Nefe, ele fala que aconteceu que 244 anos se haviam passado e esta era a situação do povo. E a parte mais iníqua do povo fortaleceu-se, vindo a ser muito mais numeroso do que o povo de Deus. Então passaram-se mais de 300 anos aí, tanto os nefitas como os lamanitas se haviam novamente tornado extremamente iníquos. Então aquele ciclo, né, o ciclo do orgulho passou novamente a ser visível aí na vida dessa sociedade que passou através do orgulho, né, a não guardar mais os mandamentos, se afastando do Espírito, perseguindo os discípulos de Cristo, e novamente aí eles passaram a se tornar um povo iníquo. E ninguém havia que fosse justo, a não ser os discípulos de Jesus Cristo, né? Então, quase todo o povo acabou se tornando iníquo, tanto os nefitas quanto os lamanitas. E encerrando esse estudo do Vem Segue-me dessa semana, no versículo 48, ele fala que passado 320 anos, Amaron, ele foi compelido pelo Espírito Santo e ele escondeu os registros que eram sagrados. Sim, todos os registros sagrados que tinham sido transmitidos de geração em geração, os quais eram sagrados até o 320º ano depois da vinda de Cristo. Então aqui todos os registros aí foram guardados, né, para ser revelados no momento certo a respeito de tudo aquilo que foi vivenciado, né, por esses povos que viveram aqui nas Américas e que foi registrado, né, pelos profetas. E Amaron ele teve essa responsabilidade de guardar esses registros sagrados para que fosse revelado no momento certo. Então eu encerro essa aula em nome de Jesus Cristo. Na verdade não é uma aula, né, é meu estudo aí pessoal aí do Vem Segue-me que eu faço questão aí de registrar e deixar arquivado aqui no meu arquivo pessoal, e que aqueles que desejarem compartilhar também são convidados a compartilhar, e aqueles que querem conhecer mais a respeito do livro de Mórmon pode clicar no link aqui abaixo, tá ok? Muito obrigado e semana que vem a gente volta a se falar. Um abraço a todos.